E aí, Souls, tudo bem? Vou deixar gravada essa live aqui hoje, depois também vou colocar lá no YouTube. Gente, já faz aí umas semanas que eu venho lendo uns livros que eu tenho, inclusive indicado para algumas atendidas que passaram por relacionamentos abusivos com diferentes níveis ali de sociopatia, né? É claro que na ótica da espiritualidade a gente sabe que nada é por acaso. Se teve um relacionamento ali com um narcisista, ou com um sociopata, ou enfim, até mesmo um psicopata, tinha alguma coisa ali dentro de você que estava na mesma vibração, a maior ou menor grau, algum aprendizado que aquilo tinha que trazer. Mas essa gringa, ela escreveu um livro sobre o relacionamento dela com um narcisista, que eu tenho indicado muito para pessoas que estão precisando superar as feridas disso, né, gente? Porque se você começa a se relacionar com outras pessoas sem realmente estar ali tentando curar aquilo, eu não digo estar totalmente curada, mas assim, tentando curar aquela ferida, as chances de você repetir o padrão ou dar tudo errado são muito altas, mas muito altas mesmo. Porque o narcisista, o sociopata, ele não vai tentar se corrigir, né? Ele vai ali procurar instintivamente a próxima vítima, porque ele acha que ele tá no direito dele, que ele tá fazendo tudo certo, ele não quer nem falar sobre isso, né? Agora, a pessoa que tá do outro lado, se ela não faz esse esforço, esquece, gente. Vai repetir, mas vai repetir bonito, tá? Então o nome dessa gringa, que ela tem um site, inclusive, falando, né, sobre a experiência dela, é a Donna Anderson. É um nome engraçado, né? Donna, mas esse é o nome dela. Eu tô até com o livro dela aqui aberto no computador. E aí, o que eu tava refletindo sobre o que ela relatou do relacionamento dela, né, gente? Vocês já ouviram falar dessa teoria que a sociedade, ela é feita basicamente de 3 tipos de pessoas, né? Eu não gosto muito não, tá, gente, dessa teoria, mas é muito utilizada na segurança pública. As ovelhas, sem diminuir as ovelhas, tá, gente? O psicopata, o narcisista, ele vai diminuir as ovelhas, tá? Mas eu não estou diminuindo. As ovelhas seriam as pessoas que não estão ali armadas, que não estão em luta, tá? Elas estão ali mantendo a estrutura da sociedade. São os trabalhadores normais. Geralmente as ovelhas, elas têm medo da violência, elas não querem se envolver na violência e elas tendem a cultivar uma certa ingenuidade. A tendência delas é serem ingênuas, tá? Aquela inocência infantil mesmo. Elas querem ser protegidas, elas delegam a proteção delas para pessoas que elas confiam, entende? Confiam, autoridades, por exemplo, a polícia, políticos, ou mesmo elas vão delegar para pessoas do convívio familiar, tá? Maridos, que estão ali responsáveis, os patriarcas, os não patriarcas também, infelizmente, aí essas se lascam, né? Estão ali delegando a segurança delas para essas pessoas, certo? Então, qual é a parte bonita das ovelhas da sociedade? Elas acreditam, tá? Elas confiam, elas delegam para poderem fazer uma coisa que é muito importante, que é fazer a sociedade rodar, tá, gente? Cuidar da família, cuidar das crianças, cuidar dos idosos, construir as ruas, enfim. Não dá para todo mundo ficar ali de bang-bang, né? Brincando de polícia e ladrão, não dá. E aí você tem uma segunda parte, tá? Da sociedade, que é a parte que ninguém quer se envolver, ninguém que esteja saudável, principalmente as ovelhas, que seriam os lobos, tá, gente? Os lobos são o quê? Os criminosos, os predadores, os golpistas, certo? Esses que todo mundo sabe, ó, ali não vai. Ali não vai, que ali é perigoso. Aquele ali é violento, aquele ali não respeita regras, certo? Aquele ali, ele vai tirar tudo que é possível. Ele vai ser violento, ele não vai respeitar limites, ele vai trucidar as ovelhas. E o lobo, ele quer as ovelhas, né? Quem que ele vai ali mirar, né, gente? Então o lobo, ele seria, tá?
um psicopata, um sociopata que não sabe disfarçar. Mais ou menos isso. Então nem seria, né, gente? Porque a gente sabe que o sociopata, o psicopata, o narcisista, eles são mestres da manipulação. Então não dá, nem seria, na verdade. O lobo é o criminoso, tá? Que tá ali na cara, que deve ser evitado. E aí a gente tem o terceiro, tá? A terceira categoria, que seria o quê? O que a política de segurança chama de cão pastor. Então o cão pastor seria o quê? O homem, tá, gente? O patriarca e até mesmo a mulher, se ela quiser, tiver esse instinto nela, que ele tem acesso ao poder, mas ele usa isso em benefício da sociedade. Então ele vai proteger as ovelhas, ele vai bater de frente ali com o lobo, tá? Na esfera social. Ele vai ter acesso a poder, a armas, ele tem controle da fúria dele, ele tem controle da libido, ele tem valores como dignidade, respeito. Ele consegue pegar isso, canalizar a favor da esfera maior, que é a coletividade, e também da família dele. Então ele vai conseguir proteger a sua família com base em valores, tá? Agora, o ponto que eu queria chegar, né? Porque essa historinha vocês já devem ter ouvido em muitos lugares da internet, que é o que a Dona traz no livro dela. Tá, mas onde é que a gente coloca o tal do narcisista, do sociopata? Em que categoria que ele tá? Muitos vão falar, Vivian, é o lobo. Claro, mas gente, o lobo ele não é tão manipulador. Qual que é o perigo dos relacionamentos tóxicos quando você se relaciona com um sociopata, um narcisista, um psicopata? A mentira, a manipulação, a carinha de bonzinho. Então, o que ela traz aqui, que eu trago também? Gente, o narcisista, o sociopata, ele é um lobo disfarçado de cão pastor. É a parte mais perigosa. É aquele político que vai mentir com a cara lavada para você. É aquela autoridade que ela vai fingir para conseguir o poder e vai fingir que é bom, mas pelas costas ela vai cometer crimes. Ela vai desgraçar a vida da família dela, ela vai mentir, ela vai manipular. Ela vai fazer isso tudo para que todos acreditem que aquele lobo, na verdade, é um cão pastor. Mas não é. E até a pessoa se dá conta disso, gente. Mas são anos. Mas é muita coisa ruim que acontece na vida das pessoas, entende? Então, essa reflexão que ela trouxe aqui, que eu quis compartilhar com vocês. Tá, Vivian, mas de onde sai isso? E o que as ovelhas podem fazer para se proteger disso, né? Porque o lobo tá nem aí pro cão pastor, pro lobo que tá disfarçado de cão pastor, ele tá nem aí. O lobo é lobo. Agora, e as ovelhas? Que é a maioria da população, né? Como é que ela se defende disso? Como é que elas vão se defender disso? Como é que eu, né, não vou ser enganada? Como é que eu vou saber que é um cão pastor mesmo? Né? Porque, gente, aquela expressão é ótima, né? Um lobo com pele de cordeiro. Esse até é mais fácil de você desmascarar, né? Porque não sabe mentir tão bem. É falso, mas não é no nível patológico. Agora, o lobo com pele de cão pastor, querida, aquele ali fez mestrado em sociopatia. E por quê? Por que esses são os que menos querem se tratar? Porque esses são aqueles que você arrasta para terapia e foge. Porque essas pessoas, elas tiveram pais, a maior parte, violentos, tiveram traumas na infância. Então, pais que cobravam demais ou que eram violentos, faziam violência psicológica ou mesmo física.
E para ela sobreviver àquela criança, ela aprendeu a mentir. Ela aprendeu a olhar para aquela pessoa e falar: qual a máscara que eu tenho que colocar aqui para me sentir amado ou amada? Para não sofrer mais uma violência. Porque ela tem esse complexo de eu não sou amado, eu não sou bom o suficiente. Então, que roupa eu visto aqui? Aqui eu tenho que ser uma ovelha? Aqui eu tenho que ser um lobo? Aqui eu tenho que ser um cão pastor? E ela aprende. Ela aprende por sobrevivência ali no seio familiar a vestir a máscara que ela precisa vestir. E ela aprende a ter frieza para isso, porque ela entende que para ela ser amada, ela tem que ser o que o outro quer. Entende? Então nem ela sabe o que ela é. E esse é o cerne ali das pessoas que acabam tendo sociopatias da infância. E muitas vezes nessa infância, tá, gente? Por que a pessoa veio com isso? De não saber quem ela é, de ser fingida. Vidas passadas, tá? Muitas vidas passadas com problemas de violência, de autoestima. Então você vê que tá tudo linkado. Você pega o mapeamento dessas pessoas e você vê o que aconteceu com elas em outras vidas. Foram muito abusadas ou foram muito violentas. Tem esses ciclos, né? E ninguém nasce numa família por acaso. A pessoa nasce naquela família porque ela precisava ter aquela experiência ali, certo? E também ninguém se relaciona por acaso com um sociopata ou narcisista, tá, gente? Então, vidas passadas em comum, feridas que não foram totalmente revisadas, tem muita coisa. E eu vou contar aqui a história da dona, tá, gente? Eu vou ficar aqui lendo e traduzindo, às vezes o tic-teco, ele dá um delay, mas é importante. Ó, ela fala o seguinte, que ser enganada por um sociopata não tem nada a ver com a sua inteligência. Então, gente, não achem que ser ovelha é sinônimo de ser burro. Não é isso, tá, gente? Ser ovelha é você estar na inocência, você escolher viver na inocência. Só que é uma inocência infantil demais, tá? Existem as ovelhas que estão naquela inocência cega e as que já estão se apaziguando com suas vidas passadas, se apaziguando com papai e mamãe. Então, a mulher, por exemplo, né? A gente tem a filhinha do papai. A filhinha do papai, ela não foi para a esfera da mãe para aprender a força do feminino com a mãe. Não, ela ficou ali colada no papai. Papai fazia tudo para ela e ela buscava a aprovação do papai dela durante a vida toda. Então, é muito comum que ela atraia, assim, lobos, tá? E cães pastores, que na verdade são lobos também, só estão ali com aquela pele do cão pastor, porque ela quer agradar, ela quer se sentir amada, ela busca no masculino a aprovação. Vai se lascar, que ela não vai querer uma ovelha, ela vai querer uma figura de autoridade ou uma figura perigosa e se provar boa o suficiente para essa figura. Então ela tem que se tratar. Ela tem que tratar feridas da infância, tá? Sair ali da esfera do papai, ir para o feminino e entender que ela tem sim aquela força que ela só poderia aprender na esfera do feminino, gente. Se apaziguar também com a mãe dela, tá? Entender, mamãe, eu te critiquei muito, né? Eu quis ficar aqui na esfera do papai, só achava que eu poderia ser melhor pro meu pai que você, no meu inconsciente. Não preciso. Eu sei que tem uma força de ser mulher que a gente só aprende no feminino da nossa família. E aí ela tem que se render a isso, né? Que a gente sabe que também mulheres que ficam na esfera do papai, se a gente for olhar o mapeamento de vidas passadas, a gente vai ver que foram mulheres que tiveram muitas vidas como homens ou que sofreram muito como mulheres em outras vidas. Isso é muito comum. Aí gera esse desequilíbrio energético. E a gente tem no caso dos homens, o homem que ficou na esfera da mamãe, o filhinho da mamãe. Nossa, gente, esses daí são os que vão ser violentos, que vão ser sociopatas. Por quê? Eles não admiram o pai. Eles julgavam o pai: ó, papai, você não foi bom para minha mãe o suficiente, você foi agressivo. Geralmente viram comportamentos agressivos físicos ou verbais. Então eu vou ficar aqui com a minha mãe defendendo a minha mãe. Só que, gente, tem força do masculino que só o pai pode ensinar. Só o pai pode passar de verdade virtudes de um patriarca. Respeito, dignidade,
verdade, coisas que o masculino só pode aprender com o masculino no inconsciente. Não que uma mãe não possa passar isso, claro que pode, mas tem que ter humildade de se render e falar, pô, no mínimo você me deu a vida, né? Porque não existe. Ah, Vivi, quem teve pai ou mãe narcisista? Existem narcisistas e existe pai e mãe, tá, gente? Pai e mãe deu a vida. Pai e mãe traz toda a ancestralidade. Você honra essa faceta. E o resto, aí você resolve com o narcisista. A gente tem que diferenciar as coisas. Dói, gente. Honrar pessoas que nos feriram, dói. Mas aí que é a maturidade do crescer, né? De sair da criancinha ferida para o seu próprio bem. Para você poder andar com a sua vida e parar de ficar atraindo pessoas que vão te colocar no papel de vítima, de criança. Entende? Então eu falo, ó, eu já escutei de milhares de pessoas inteligentes, bem-sucedidas, que por não se apaziguarem com suas vidas passadas, com esse equilíbrio, né, de sair da criança ferida, acabaram sendo vítimas desses predadores, que são os lobos, né, e os lobos disfarçados de cães pastores. É isso que ela fala aqui. E aí ela pergunta, mas e aí, como é que isso acontece? Ela pergunta não, ela traz esse questionamento, né? Por que sociopatas conseguem manipular as ovelhas para agirem contra seus próprios interesses, né? E aí ela fala, por 2 motivos. O que as ovelhas têm em abundância, gente? Que é o que tem na maior parte da sociedade. Humanidade e empatia. Gente, o lobo não tem empatia. O lobo não tem. Mesmo quando está disfarçado de cão pastor. Ele não tem. Ele vai ser capaz de fazer coisas que pra você... Você quer ver? Ó, começa a desconfiar. Existem profissões que você tem que ter o sangue frio demais. Então o cara que tá lá, sei lá, mexendo em corpo, né? O cara que tem que fazer dor na pessoa, sei lá, um cirurgião, ele tem que ter um nível ali de frieza, né? Então a gente tem que desconfiar. Ele treinou essa frieza ou ele sempre foi assim? Porque se ele sempre foi assim e nunca procurou uma terapia, é para ficar um pouquinho desconfiado que aquela pessoa talvez possa sim ter um lado ali lobinho disfarçado. Entende? Uma pessoa que ri perante cenas muito intensas, uma pessoa que ri da dor do outro, que consegue causar dor no outro e não tem nenhum impacto, é para no mínimo a gente ficar desconfiado, tá? Porque existem, tá, narcisistas, sociopatas que procuram tratamento. Aqui a gente tem no Viva Healing. E aí já tá em um caminho. Mas geralmente, gente, essas pessoas correm de tratamento, mas correm muito, tá? E aí ela fala, ó, o que faz a ovelha vulnerável? A confiança. Ela fala em inglês, a confiança, né? Aquela confiança cega da criança que não se apazigou com as suas dores de vidas passadas e com papai e mamãe. Prato cheio de vulnerabilidade. Vira vítima, tá? Vira vítima. E ela continua falando, né, que, ó, os sociopatas, eles são basicamente sequestradores, porque eles não criam conexões de empatia como as ovelhas fazem. Eles não criam, tá, gente? Eles geralmente vão ter ou buscar ter testosterona elevada, tá? Então, assim, é um caminho que costuma fazer a pessoa ficar mais violenta. Se essa pessoa, ela não tinha testosterona elevada, mas ela buscou maneiras de elevar essa testosterona e ela já não tinha controle da libido e da fúria dela, é um prato cheio para virar um lobo. Prato cheio, tá? Por quê? Porque, gente, aqui ela fala, né, que quem tem excesso de testosterona começa a ter menos ocitocina no sangue. Isso é biológico. E, gente, a ocitocina
ela é necessária para dar um bem-estar, né? Para dar uma paz. Ela fala também que os sociopatas, eles não têm receptores de ocitocina no cérebro deles de uma forma equilibrada, quer dizer, já tem menos receptor de ocitocina. Taca ali testosterona elevada que baixa ainda mais a ocitocina. Ou seja, essa pessoa não tem empatia, gente. Ela não vai sentir a mesma coisa que você sente a ver uma cena violenta na televisão. Ela vai ver comendo pipoca rindo. Cuidado! Isso é um sinal, tá? Isso é um sinal que essa pessoa precisa se balancear. Então, são pequenos sinais no dia a dia que nós, ovelhas, temos que ficar ligados. Se a gente está lidando com um lobo, com um cão pastor, que é o ideal, ou um lobo disfarçado de cão pastor, tá? Red flags, que a gente chama, né? As bandeiras vermelhas. E aí ela continua falando que, olha, apesar dos sociopatas não sentirem biologicamente a empatia como a gente sente, eles sabem exatamente como manipular todos para fingir empatia. Então eles são mestres em fingir. Sorriso amarelo, carinha de pobre coitado, expressão. Ele vai botar uma máscara para falar exatamente o que aquela pessoa quer ouvir, para que ela acha, para que ela sinta pena e ela sinta empatia. Entende? Esse é o jogo deles, tá? Então o que eles fazem? É o que ela falou, eles sequestram como o comportamento humano deveria ser, tá? Então eles vão conversar muito bem, vão parecer ser fofos, educados, eles vão oferecer, se eles quiserem muito ali, né, uma intimidade, eles vão ser envolventes, sabe? E eles principalmente vão se aproveitar da confiança das ovelhas. Então, gente, essa é a reflexão que eu queria deixar aqui nesse vídeo hoje, tá? Se você é uma ovelha e você não quer ser trucidada por lobos ou por lobos disfarçados de cães pastores e você quer atrair patriarcas, que são os verdadeiros cães pastores, faça sua terapia. Vá fazer sua terapia de vidas passadas, tá? Vocês podem encomendar pelo link da bio no Instagram. A gente faz a análise inicial gratuita para vocês. E aí vocês se tratam, se acreditam nisso ou não. Ai, Vivian, não quero vida passada. Ok! Eu acho maravilhoso, tem vários depoimentos aqui nos stories. Vai para o Theta Healing ou vai para a desprogramação neurobiológica. Vai tratar suas crenças de infância, seus traumas. Porque enquanto você estiver na inocência ou no trauma da ovelha, você vai atrair o mesmo padrão e vai ser um prato cheio para esses predadores, tá? E a gente vê nos depoimentos que quando a gente muda esse padrão, a gente começa a atrair, se sentir atraída por padrões diferentes de pessoas também. Então, se vocês gostaram dessas reflexões aqui, deixem um like, comentem aí o que vocês acharam dos casos de vocês. Beijo, beijo, beijo!